Você foi falando, Gorila, e eu fiquei pensando em várias coisas durante essa sua frase inicial, né? E aí eu queria pegar um gancho, já que a gente está falando disso. Você falou que você estava com 142 quilos. Sim. Falou que até uns 120 foi natural e depois dos 120 você usou algum outro recurso para você alcançar. E aí na sua primeira competição você desceu para 109 quilos. 109. E dentro desse processo que você fez, você acabou de falar que você estava com uma qualidade que não era tão boa, né? Isso. Não, era um cara bem cheinho, forte. Você via que era forte, mas eu parecia mais um powerlift, um strongman, assim, né? Nesse estilo. Barrigão, mas tem aquela estrutura grande. Pegava muito peso, mas pro fisiculturismo nada a ver. E você, a sua primeira competição, foi uma competição de Open ou foi uma competição de Classic? Foi Open. Não existia nem essa categoria quando eu comecei. Talvez existia, mas não na federação que eu estava, que era a NABA, né? Que é a federação mais antiga que existe. Tá. E quando deu o estalo na sua cabeça de falar, putz, eu quero ir para Classic e não ficar na Open? Bom, eu não tinha um pensamento de ir para Classic, só que eu vi a oportunidade e eu fiquei pensando, cara... Tanto que no campeonato sul-americano, que eu ganhei do campeão mundial, eu estava com 101 quilos. Aí eu falei, não é difícil para mim chegar ali, sabe? Na época, quando eu decidi ir para Classic, eu estava com 116 quilos. Eu já sabia que eu ia ralar um pouco. Hoje, na Classic, você precisa se pesar com quanto? Bom, é interessante isso, porque o que acontece? Quando eu me medi a primeira vez, é tudo por altura. Sim, você tem uma relação peso-altura, né? Isso. Eu tinha 1,81 m, então eu pesava 101 quilos. Só que eu venho fazendo um trabalho de alongamento, de ganhar altura, né? Já faz uns 3 anos, para falar a verdade, 2 anos mais fortemente. E eu consegui de 1,81 m para 1,83,5 nesse último campeonato que fui medido. Só que eu fui com peso ainda da categoria anterior, porque eu fiquei com medo. Eu já estava batendo a altura, só que eu falei, será que na hora que eu desidratar tudo eu vou perder um pouco? Quem teve um problema agora com isso, não sei se foi problema ou se foi que a gente viu. Não, gente, não tô entendendo. Foi o Horse, né? Ganhar altura. Ganhar altura, você faz o trabalho para ganhar altura. Na verdade, já existe uma literatura... Ninguém me falou isso, gente. É difícil, é pouco difundido no Brasil. Mas é porque não é que você não... Acho que tem a parte... Você não vai ganhar uma altura gigantesca, um trabalho de né, ganhar Lelê? altura. Ela ganhou já ganhou Você também. ganhou, nossa. Já ganhou um pouquinho. Não é uma coisa... Oh, meu Deus Você não vai ganhar 10 centímetros. Não, né? tem pessoas que conforme a cervical da pessoa também é que ganha mais, né? Sim. Mas é o que? Um alongamento? São vários tipos de trabalho. Envolve alongamento, com certeza. Mas eu percebo que você cresce de altura mais sempre trabalhando na cadeia posterior do corpo. Que é panturrilha, posterior, a lombar. Tudo isso vai te ajudar. Porque não é só o alongar em si. Tem a descompressão das vértebras, que é muito importante, o alongamento, mas também tem a hipertrofia de alguns músculos que vão fazer você ficar mais alto. É E mais também uma correção postural, E né? também, então, o RPG, que é outro aspecto. A desidratação também, perto de competição, faz a pessoa ficar Isso. um pouquinho mais baixa. Fazer o quê? A desidratação Ah, perto tá. da competição. Por isso que eu fiquei com medo. Quando eu fui lá pro Portugal, eu falei, já tô batendo, mas eu fiquei com medo, porque falei, vai saber que se eu perco. Mas eu fui lá, minha altura bateu 1,83,5. Então, nesse próximo campeonato, eu posso já abrir uma janela de 3 quilos a mais. Agora eu posso entrar com 104. Tá. A gente foi até uma farmácia, né? Você foi na farmácia, Sim. não tinha negócio pra medir, a gente foi até uma farmácia lá, foi medir a altura dele e foi, pô, tá Você faltando começa a ficar um pouquinho. encanadão com isso, né? Não tem como. Todo dia eu comprei. E daí, agora então, você pode chegar no 104. 104 quilos, Abri uma janela de 3 quilos. Você pesa quando? É no dia? Depende do campeonato. Alguns campeonatos pesam até 2 dias antes, que eu acho um perigo. Também, de certa forma. Então, é assim, porque se você pesar 104 2 dias antes, você tem uma janela grande para você recuperar, mudar o seu shape, né? Então, Conrado, depende, porque, eu vou te falar por experiência minha, o Zambrotta também pode falar porque ele prepara atletas. Eu, normalmente, sempre quando eu fui me pesar, como você está baixando a água, mesmo que você come muito, você fica elas por elas. Normalmente até você desce um pouco o peso, porque seu metabolismo fica tão acelerado, tudo que a pessoa está tomando, tudo que a pessoa está fazendo, um monte de cardio. E aí, como eu te disse, o cara vem de uma hiperidratação de 10 litros de água e está comendo pouco. Depois troca esses valores. O cara começa a carbar e começa a diminuir a água. Só que, como eu te falei, 2 dias, às vezes, para um atleta, pode ser sair um tiro pela culatra. Sim. Porque eu prefiro até me pesar na noite e no outro dia competir. Porque eu vejo que meu shape vai responder melhor do que pegar e ficar 2 dias. Às vezes o cara come demais, como já aconteceu comigo, e aí você fica retido, entendeu? E aí você não entra num aspecto que você queria. Mas daí é uma questão de você acertar, se adaptar. ter o feeling, com certeza, ter o feeling. O grande problema é que as pessoas olham muito números e acabam pesando, e quando vão lá e vê o peso caindo, elas ficam desesperadas. E elas querem compensar comendo. E às vezes você começa a acumular água em lugar errado.
Porque o fisiculturismo nada mais é que você pegar a água de um lugar X e colocar no músculo. E tirar do subcutâneo, para você ter um bump lá em cima do palco. E quando a pessoa vai querer corrigir essa queda de peso, ela acaba estragando o shape. Ela estava muito melhor no dia da pesagem, muitas vezes, do que quando vai isso subir. que eu vejo muitas vezes. Às vezes o cara quer ganhar 1 quilo e caga o shape Daí inteiro. caga, né? Daí, E qual daí- que vocês daí acham embaça. que é o erro? Comer muito. E comer várias vezes. Estimular muito a insulina. Porque às vezes tem caras no fisiculturismo que eles utilizam o hormônio insulina para encher mais. Porque ela vai captar mais carboidrato, tudo bem. Mas eu, pela minha experiência, eu vejo que todo mundo que usa insulina ou fica comendo muito, às vezes até carboidrato simples, açúcar simples, o cara começa a ficar muito retido. Daí você acha que embaça em alguns pontos Isso, embaça. importantes. Tudo depende da qualidade que você tá pro campeonato que você vai também, né? Mas Classic Physique, os caras sempre estão muito secos. Pelo menos a maioria dos caras que são campeões, você vê eles com uma condição muito boa. Você não vê um cara... O cara pode ter uma linha bonita, mas se ele tá meio retido, não vai conseguir.